vamos dar início e começar com os nossos indicadores econômicos. O resumo da semana de 21 a 25/11 foi uma semana com uma liquidez reduzida devido ao feriado de ação de graças nos Estados Unidos. O Ibovespa encerrou praticamente estável, com uma leve alta de 0,10%, cotado a 108.976 pontos. A performance, alguns destaques, né? As ações da Copel aparecem como destaque positivo, com o anúncio feito pelo Estado do Paraná de intenção de privatizar a estatal. E já do lado negativo, o destaque para a CVC, que caiu forte junto com o setor de varejo, sofrendo com a disparada nas taxas de juros futuros. No Brasil, após as críticas econômicas e políticas, né, com as propostas alternativas à PEC de transição do novo governo, o presidente Lula está, né, eleito, está reunido com a equipe de transição em Brasília, a fim de destravar a PEC no Congresso. E, em contrapartida, o PT deve apoiar a recondução, né, de Lira na presidência da Câmara. Além disso, rumores sobre nomes que devem compor a equipe econômica no próximo governo também afetaram os ativos brasileiros. Na quinta-feira, rumores de que Pércio Arida e Fernando Haddad trabalhariam juntos no Ministério da Economia animaram os mercados. Porém, na sexta-feira, com a negativa de Haddad em relação ao convite ministerial, o mercado voltou a ficar pressionado. No campo econômico, o IPCA 15 subiu 0,53% em novembro, abaixo das expectativas do consenso do mercado. Estados Unidos, a ata da última reunião do Federal Reserve foi um destaque. O documento foi interpretado como mais brando pelo mercado, após a indicação de que uma desaceleração no ritmo de alta dos juros seria apropriado em breve. A expectativa do mercado é que o Banco Central americano eleva os juros em 0,5 ponto percentual na próxima reunião em dezembro. E os índices da Bolsa Americana reagiram positivamente na semana, com o S&P Nasdaq encerrando em alta de 1,53 e 0,68, respectivamente. Né? No comparativo com as nossas carteiras, né, nós tivemos uma semana, um mês negativo para as ações brasileiras, porém todas as carteiras no cenário positivo, né, as carteiras do BTG, enquanto a carteira BDRs, que seguia ali a queda, né, pressionada pelo dólar e a queda da Bolsa Americana, teve um mês super expressivo, né, sendo até uma das nossas principais recomendações aqui da nossa mesa. Na China, o mercado segue em alerta com novos anúncios de restrições em meio ao aumento aos casos de Covid, atingindo um novo recorde no país. Para estimular a economia, o governo chinês anunciou o corte de 0,25 ponto percentual no requerimento de reservas dos bancos. Ainda assim, as restrições à Covid, né, já completam 3 anos, né, e isso tem trazido muita incerteza nos mercados, né, e que hoje tem reagido com uma certa baixa generalizada, né, os mercados da Ásia, da Europa, Estados Unidos, né, com petróleo, que mais tarde o Thiago vai comentar, chegando nas mínimas do ano de 2022. Europa, por fim, o Banco Central Europeu também divulgou a ata de sua última reunião, indicando que os juros precisam atingir níveis contracionistas para conter a inflação na região. Os mercados atualmente precificaram uma leve desaceleração no ritmo de aperto monetário, com alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião. Lembrando que essa semana saem dados de inflação, das inflações na Europa. O IFIX fechou a semana em queda de 0,89, impulsionado pelos segmentos de ativos logísticos e fundo de fundos. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de
menos 0,12%, enquanto os FIIs de tijolos tiveram performance média de menos 1,47% na semana. Ainda assim, a carteira de FIIs do BTG ainda opera no campo positivo, né, com nível de dividendos ali muito próximo ali ao CDI, até superior. Agora passar a bola para o nosso assessor Leandro, para dar a condução aqui a respeito das moedas. Bom dia, Renato. Bom dia a todo mundo. Aqui na parte das moedas, dois acontecimentos principais, né? O primeiro foi no exterior, sobre a ata do Fed, né, que deu uma amenizada aqui nas coisas, né? O DXY mostra um pouco isso com essa queda aí de 0,85, mostrando que, de fato, os mercados, né, como mostrou o Renato, deu uma animada. Só que a nossa situação interna, que é a segunda notícia, né, não anda lá muito boa. A gente ainda segue com uma incerteza, né, o mercado ainda com muita incerteza sobre o campo fiscal, sobre essa indefinição, sobre quem vai assumir o Ministério da Economia, né, e como vai ser essa PEC da transição, né. Então, essa incerteza fez com que na sexta-feira o dólar disparasse, voltando aí ao patamar de 5,41, junto com euro e libra também, tá? O nosso real desvalorizando frente a todas as principais moedas. Então, vamos ficar de olho no que vai acontecer, né? Semana passada foi liquidez reduzida pelo feriado aí de Ação de Graças dos Estados Unidos, que é um feriado bem importante para eles, e essa semana a gente deve ter dados aí de inflação da Europa sendo divulgados e vamos ver como isso deve refletir em cima das moedas, tá? O DXY mostrando esse apetite a risco do mercado exterior, infelizmente aqui no mercado doméstico a gente não teve tanta sorte assim, né? Aqui no campo das criptos, basicamente está refletindo ainda sobre a crise da FTX, né? E sobre a troca de declarações entre o pessoal da Binance e o pessoal da FTX. Lembrando que aqui dentro da Sacre você tem solução para você trazer esses ativos da corretora da FTX se você quiser, tá? Temos saído conversa com alguns dos nossos assessores por aqui para realizar transferências de custódia ou sem precisar sacar os seus ativos, tá? O mercado de criptomoedas seguiu um pouquinho o mercado internacional, mas ainda o Bitcoin aí no campo dos 16 mil dólares e o Ethereum no campo dos 1.200 mil dólares, tá? Vamos ficar atento, tá? Uma curiosidade sobre Copa do Mundo, né? O token do Brasil, que é relacionado é um fan token que a gente chama, né? Caiu 30%, né? Mais de 30% com a notícia do Neymar se machucando e ficando fora da fase de grupos, né? O mercado de cripto é uma loucura mesmo, então a gente vê todo tipo de notícia abalando esse tipo de mercado, tá? Então vamos ficar esperto com a liquidez basicamente, tá? Com esses mercados, jogo segunda-feira, jogo sexta-feira, e a Copa do Mundo rolando deve dar uma afetada nos mercados, beleza? É isso, um abraço, até mais. Olá pessoal, olá Renato, bom dia. Vamos lá então as notícias agrícolas. A gente encerra a semana com uma alta de 0,56 na soja. Depois do feriado de Ação de Graças, na sexta-feira a gente voltou a ver a soja no campo positivo, encerrando a semana em 31 dólares e 63 centavos. Segundo a equipe da Agriinvest, o mercado está de olho no atraso do plantio do milho e da soja na Argentina, né? Puxando inclusive os futuros de farelo de soja também para cima. A semeadura é uma das mais atrasadas das últimas décadas e traz muita preocupação não só aos mercados, mas também aos produtores rurais, né? Além disso, sobre a América do Sul, um dos focos e o mais importante deles agora são as condições climáticas, né? Os players se mantêm atentos às previsões climáticas para a América do Sul, com foco principal na Argentina, que tem sido assolada pela seca, está enfrentando um problema sério lá com isso, tá? Já no Brasil, o plantio de soja 2022-23 alcançou a marca de
quase 89% de plantio na última sexta-feira, segundo informou a Pátria Agronegócios, um número muito bom, ainda falta mais de um mês para encerrar o ano, e a gente está em plena janela de plantio, e a gente percebe como está indo a passos interessantes aí o plantio. Então, o que isso significa? Que provavelmente o brasileiro vai conseguir colher no período ideal e plantar o milho safrinha também no período ideal, tá? Já o milho, a gente também encerra a semana no campo positivo. As principais cotações flutuaram aí na faixa de R$ 90,35 e R$ 97,47 e acumularam aí posições altistas nessa última semana. Então, o milho encerra com uma alta de 1,34, negociando a R$ 90,42 a saca no contrato mais curto, né? Os preços do milho no Brasil, eles seguem sustentados por dois principais fatores. Primeiro, a alta do dólar frente ao real e também a demanda aquecida para exportação nos portos brasileiros, tá? Além disso, também a possibilidade da safra verão no Rio Grande do Sul ter perdas, né, após algumas dificuldades climáticas que eles estão enfrentando. A Bolsa de Chicago, a CBOT, também finalizou a semana somando novas movimentações altistas para os preços internacionais de milho. O vencimento de dezembro foi cotado a $6,68 o bushel, então também está preços bastante atrativos, né? Segundo informações da agência Reuters, os contratos futuros de milho na Bolsa de Chicago eles fecharam em alta nessa última semana e o mercado continua observando de perto o clima na América do Sul, no que se tornou um dia de negociação relativamente agitado e curto, né? Então, essa preocupação que eu já tinha demonstrado ali no soja em relação ao clima para a América do Sul. Já em relação ao boi gordo, uma alta de 0,60, o mercado físico do boi gordo ele registrou preços mais altistas nessa última semana. Mais uma vez, houve registros de negócios acima da média, isso para o mercado físico. Os frigoríficos ainda se deparam com escalas de abate bastante encurtadas. Isso favorece esse movimento de alta no curto prazo. Os fatores que devem manter a demanda aquecida, por enquanto, o mercado de boi gordo, no mercado de boi gordo são entrada de 13º salário na economia, isso favorece, criação de postos de trabalho temporários, valores ampliados do Auxílio Brasil no segundo semestre, isso também tende a ajudar. E, ao contrário do que o Leandro comentou ali, aqui a Copa do Mundo acaba favorecendo porque o consumo de carne também aumenta. Isso deve ajudar nos preços. E a gente encerra a semana, então, negociando a R$ 291,70 a arroba do boi gordo, tá? Já o café, aqui a gente percebe muita volatilidade, cada semana que passa é 4, 5, 6% de vol. Nessa última semana tivemos uma alta de 5,28. A semana foi marcada por essa recuperação, mas a expectativa do mercado é que os próximos 40 dias sejam bastante arrastados de poucos negócios, tendo previsão de negócios para o ano que vem. Quando eu falo em previsão de negócios, é negociação mesmo, produtor negociando com o mercado internacional e assim por diante, tá? Apesar dessa leve recuperação, há essa expectativa, então, de que a gente não tenha negócio pelos próximos dias no mercado físico, e o produtor ele tem muita incerteza em relação ao tamanho da safra do ano que vem, e o mercado opera com expectativa de uma safra cheia, e isso acaba pressionando os preços, né? Então, a saca do café encerra aí a semana negociando a $200,30 a saca. Beleza? Então, essas foram as principais notícias agrícolas aí da semana. Obrigado, Alípio. Então, vamos dar sequência às demais commodities, os commodities minerais, com o assessor Tiago Tavares. Bom dia, pessoal, tudo bem com todos? Vamos lá, então. Então, trazendo aqui as informações sobre as commodities, começar pelo petróleo, né? O petróleo teve uma semana aí de alta queda, né? Caiu menos 4,3%. Os contratos futuros do petróleo caíram muito forte na sexta-feira devido à escassez de liquidez no mercado por conta do feriado, fechando uma semana marcada por preocupações com a demanda chinesa e os mercados ainda acompanham o desdobramento da aprovação de um teto para o preço do petróleo exportado pela Rússia, né, como parte do pacote de sanções contra o governo Vladimir Putin. A decisão oficial dos membros do G7 sobre o assunto deve ocorrer na próxima semana, começo do mês de dezembro, no dia 5, um dia após a OPEP+ anunciar as novas diretrizes para a produção do mês de janeiro. Os contratos futuros do Brent caíram $1,71 ou 2% para $85,28 o barril. Já o petróleo WTI recuou $1,66, fechando a $76,28 o barril. Ambos os contratos registraram sua terceira semana de quedas consecutivas,
depois de atingir mínimas de 10 meses nessa semana. Com isso, o Brent encerrou a semana com queda de 4,6, enquanto o WTI caiu 4,7. Já o minério de ferro, os contratos de futuros de minério de ferro de Dalian fecharam a semana com uma leve queda, já que os casos de recorde de Covid-19 na China, maior produtora mundial de aço, prejudicaram o sentimento do mercado, mesmo com uma alta de 3,3% no pregão da sexta-feira, maior alta desde 1º de agosto, os contratos futuros fecharam a semana no negativo. Na Bolsa de Singapura, o minério de ferro de referência em dezembro subiu 3% a 98 dólares e 60 centavos. Apesar da recuperação nos preços do ingrediente siderúrgico, traders continuam em sinal de alerta, uma vez que a China vive novos surtos de Covid-19. O minério de ferro ampliou os ganhos recentes após medidas recentes de apoio ao setor imobiliário da China, enquanto o Conselho do Estado da China disse que ferramentas monetárias, como corte de taxa de reservas obrigatórias dos bancos, serão usadas para manter liquidez. A maioria dos bancos comerciais da China prometeram pelo menos 168 bilhões de dólares em novos créditos para as incorporadoras imobiliárias, reforçando as recentes medidas regulatórias para aliviar a sufocante crise de caixa no setor e provocando uma recuperação das ações imobiliárias. A China registrou, na sexta-feira, outro recorde de infecções diárias por Covid-19, enquanto cidades de todos os países aplicam medidas e restrições para controlar os surtos. A Comissão de Saúde da China continental reportou 32 mil novos casos de coronavírus em 24 de novembro, em comparação com 31.656 novos casos no dia anterior. Já o ouro, na volta do feriado do Dia de Ações e Graças, o contrato mais líquido do ouro fechou em alta na sexta-feira, mesmo com o dólar ganhando forças antes rivais. Porém, analistas acreditam que esse rally é temporário, tendo em vista que ainda não é certo que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, escolherá pela desaceleração do ritmo do aperto monetário. A decisão para metais da New York Mercantile Exchange, o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,48% a 1.754 dólares por onça. Na semana, entretanto, o metal precioso caiu marginalmente 0,02%. Os economistas da Olden Klein Erland afirmam que pode estar ocorrendo uma realização de lucros com o dólar subindo após o alívio que se seguiu à ata do Fed. O metal amarelo está sendo negociado aproximadamente no meio do que pode ser uma faixa recém-estabelecida entre 1.730 dólares e 1.780 dólares, aguardando o próximo catalisador antes da reunião do Fed de dezembro. Com outro relatório de empregos e inflação ainda por vir, muitas coisas podem mudar até a próxima reunião do Banco Central americano, dizem os analistas. Já os juros futuros, né? As incertezas acerca do rumo político fiscal, entendeu? Trouxe uma volatilidade bem grande para essa semana para os nossos DIs, visto que todos os fechamentos, até esse mais curto, o DI 23 aí teve uma volatilidade muito grande semana passada, então as incertezas acerca dos rumos da política fiscal que serão tomadas pelo novo governo preocupam o mercado, que já vê a taxa Selic em 15% na primeira metade de 2023, conforme a curva de juros futura. Como consequência das críticas feitas pelo presidente eleito a respeito das políticas de corte de gasto, da demora no anúncio de um novo nome para chefiar o Ministério da Fazenda e da apresentação da minuta da PEC do estouro, que prevê gastos de 198 bilhões de reais fora do teto e nenhuma âncora fiscal, os juros futuros chegaram à véspera no maior patamar desde 2016. Esse comportamento dos juros mostra que o mercado está pedindo um prêmio, dado que o governo eleito, decidindo primeiro indicar um aumento de gasto que ocorrerá nos próximos anos, sem indicar como esse gasto será financiado, explica Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central. O especialista explica que há 3 formas de financiamento de gastos novos, né? O aumento de tributos, cortes entre outras despesas, ou uma combinação de inflação mais juros.
dado que o governo não tem sido muito transparente com qual combinação desses três instrumentos será utilizado para financiar esses gastos extras. O mercado pede um prêmio bem acima daquele que seria razoável em função dessa incerteza, diz os especialistas. Fechando essa semana, a nossa agenda, terça-feira, amanhã o Brasil, vamos ter os dados do índice de preço dos produtores mensais e anuais. Nos Estados Unidos, vamos ter a variação do estoque do petróleo bruto, onde pode trazer uma volatilidade muito grande para o setor. E na China, vamos ter o PMI industrial, e na zona do euro, conforme o Leandro falou aí, a expectativa da inflação ao consumidor. Na quarta-feira, 30 de novembro, vai sair a taxa de desemprego do Brasil, e nos Estados Unidos, com um dia bem movimentado. Vamos ter os dados da variação do emprego privado, crescimento do terceiro trimestre do PIB, oferta de emprego referente ao mês de outubro, e às 15h30, o discurso de Powell no FONC. Na quinta-feira, 1º de dezembro, iniciando o mês aí, no Brasil vamos ter o crescimento do PIB do terceiro trimestre e os dados da balança comercial. Nos Estados Unidos, vamos ter o PMI industrial, os dados da renda pessoal e os gastos pessoais. E na zona do euro, vamos ter a taxa de desemprego. E fechando a semana, na sexta-feira, no Brasil, vamos ter os dados da produção industrial mensal e anual, e nos Estados Unidos, a taxa de desemprego.